Ó, notícia do dia: Palocci fechou um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal, não foi com o Ministério Público. Eu já tinha antecipado aqui para vocês que ele, inclusive naquela visita da comissão do Senado ao Lula na Polícia Federal, naquele mesmo dia ele havia sido transferido, havia sido retirado da carceragem da PF justamente para fazer os seus depoimentos finais. Então ele fechou o acordo foi, vamos dizer assim, concluído, mas ainda precisa ser submetido ao Sérgio Moro para homologação. Eu apurei, ele realmente será submetido ao Sérgio Moro. O que isso significa? Que ele não vai para o Fachin, ou seja, o Palocci para a Polícia Federal não entregou nenhuma autoridade com foro privilegiado. Bom, aí, gente, aí é o seguinte, a gente sabe que é uma bomba atômica contra o Lula, pega a Dilma, pega uma série de pessoas. É possível que chegue também alguns personagens do sistema financeiro, mas não vai chegar no judiciário e também não vai pegar nenhum político exercendo o mandato. Então, isso deixa a gente um pouco receoso. Ao mesmo tempo que a gente quer a delação do Palocci, a gente quer que ele entregue tudo, por outro lado, é muito questionável o alcance dessa delação, porque ela, assim, na negociação com o Ministério Público e que vinha acontecendo, o Palocci já tinha antecipado uma série de coisas, e nomes, e pessoas, e situações, mas não tinha entregue provas, por isso que o Ministério Público, inclusive, suspendeu essas negociações. A gente sabe que o Palocci é um sujeito, vamos dizer assim, muito esperto, né? E que pode ter ali arrumado, como ele bem dizia, um bem bolado, mas a gente tem que ter as garantias de que esse acordo não venha a ser questionado lá na frente. O Ministério Público Federal não concorda com esse acordo, inclusive está lá na disputa ainda esperando para o STF decidir se são válidos os acordos de colaboração premiada com a Polícia Federal sem a participação do Ministério Público. Seja como for, é uma boa notícia, e é uma boa notícia por quê? Porque esse acordo, né, a conclusão desse acordo, ele vem quase como uma resposta, né, ao que a segunda turma fez com aquela questão lá das delações da Odebrecht, né, de mandar para São Paulo para um buraco negro, como eu expliquei ontem à noite, em que você não vai conseguir mais usar aquelas delações, embora o Moro possa ouvir nessas ações penais esses mesmos delatores, né? Como já o fez, já ouviu o Marcelo Odebrecht, já ouviu o Emílio, já ouviu todos os delatores da Odebrecht que corroboraram aquilo que eles disseram. É preciso que as pessoas entendam o seguinte: no momento que um delator ele firma o acordo, né, então ele passa a colaborar com a justiça, ele é obrigado a falar a verdade em todos os seus depoimentos, em qualquer jurisdição. Ele pode falar para a Justiça de São Paulo, para a Justiça em Curitiba, para a Justiça aqui em Brasília, para o STF, não importa. Ele tem de falar a verdade, então ele tem de repetir aquilo que ele disse na delação premiada. Só que, como eu bem alertei, a decisão do Toffoli, que a gente ainda não sabe a extensão dela, a gente não sabe a extensão, a gente não viu o acórdão, né? A gente viu o voto do Toffoli, mas a gente não viu o acórdão. Pelo que eu entendi, pelo que eu apurei, esse acórdão ele não vai além daquilo que a gente já noticiou, ou seja, foi aberto um precedente importante, perigoso, de você questionar, vamos dizer assim, a conexão entre as delações da Odebrecht e os crimes que estão sendo apurados no caso da propina na reforma do Instituto Lula e na compra daquele terreno na reforma do Instituto, não, na reforma do sítio de Atibaia e na compra do terreno do Instituto Lula, e essa coisa de não ter conexão é absurda, né? Então, assim, agora, óbvio, numa jogada ensaiada, imediatamente a defesa do Lula já entrou com recurso na Justiça Federal questionando a competência do Moro, e aí o Moro respondeu hoje dizendo o seguinte: olha, é cedo para dizer se eu sou incompetente ou não, porque não foi publicado o acórdão. Foi uma forma, vamos dizer assim, polida do Moro dizer o seguinte: olha, não me venham com esses questionamentos de novo, até porque isso é um recurso que eles vêm batendo há muito tempo, que já teve, como eu disse antes, já foi rejeitado diversas vezes em várias instâncias, inclusive no próprio STF. O que a segunda turma fez foi absurdo, usou embargos de declaração com efeitos de embargos infringentes, sem ouvir o Ministério Público. Então o Toffoli considerou só aqueles depoimentos nominados ali pela defesa do Lula, só aquilo que foi. Então um universo muito, muito pequeno, muito estreito. É óbvio que se ouvisse
o outro lado, né, o Ministério Público, ele ia apresentar um conjunto probatório enorme, né? A gente, inclusive, lembrou aqui algumas coisas, o próprio depoimento do Palocci, né, que em depoimento falou do pacto de sangue, etc. e tal. Publiquei mais cedo um documento, republiquei um documento do Emílio Odebrecht lá, com os temas das conversas com Lula, inclusive as obras na Petrobras e as reformas do sítio, do Instituto, da compra do Instituto, então, tudo ali conectado, tudo ligado. Obviamente que eles tinham uma parceria que ninguém mais tinha, né? Até porque, se vocês forem pensar bem, a Odebrecht é a única empreiteira que tem sociedade com a Petrobras. Então está tudo num barco só. É impossível você fazer essa separação como fez a segunda turma. Agora, o alerta permanece. Essa gente é chicaneira. Elas querem fazer o quê? Eles querem abrir um precedente para que a defesa do Lula continue questionando, continue de alguma forma atrasando, adiando e tal. E a gente sempre tem que ficar com o pé atrás, porque às vezes, lá quando vai a coisa para o plenário do STF, muitas vezes alguns ministros são influenciados, né? Aqueles ministros que não têm uma convicção muito forte, se a gente não pressiona muito, eles acabam bandeando para o outro lado. Então, é importante a manifestação do Ministério Público Federal ontem também, o posicionamento que se fez justamente em relação à competência, e hoje do Sérgio Moro. Então, olha, é isso, vamos acompanhar com muita atenção, porque eles vão tentar outras vezes, mas é claro, todo esse esforço também e essa decisão absurda, né? Essa chicana que foi feita pela segunda turma, acabou sendo um tiro no pé, acabou tendo um efeito contrário, que foi uma reação imediata da Lava Jato, com a conclusão ali, com a assinatura do acordo de colaboração premiada do Palocci, e também com o seguinte, com um alerta, porque isso faz com que os investigadores, o próprio Ministério Público, a Polícia Federal, o juiz Sérgio Moro, eles estejam muito mais atentos, né, para que não haja brecha, né, para não deixar brecha para essa gente tentar explorar para justamente criar algum tipo de nulidade ou tentar tirar das mãos do Sérgio Moro essas ações penais que investigam Lula e outras, né, que investigam outros criminosos aí dessa organização. Bom, voltamos amanhã com mais um Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Muito obrigado pela audiência. Curtam o vídeo, espalhem, deixem seu joinha. Um abraço. Tchau.